Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, no Bardalos Comida e Arte, no centro de Natal, uma entrevista, na verdade um bate-papo descontraído com alguém que faz política, arte, cidadania, direitos humanos, medicina, que é o caso do entrevistado dessa sexta-feira. Tenho a alegria de estar aqui ao meu lado com o médico, que também é musicista e escritor José Delfino. José Delfino, enfim, bem-vindo à Conversa do Botequim. Bem-vindo. Ainda bem que a gente tem alguma coisa em comum, né? Por exemplo... Você é filho de padre e eu filho de um quase padre. Conta a história, né? Vamos contar essa história. Você já percebeu que vai ter muita história aqui. Eu vou fazer aqueles avisos de sempre. O programa tem produção e filmagem de José Agro, assistência de produção de Natália Chagas e apoio logístico de Lula Belmont aqui no Bardalos. Por falar em Bardalos, quem quiser assistir pode assistir em loco. O programa é num bar em pleno funcionamento. Já está muita gente bacana aqui. Presidente do Sinmed, Dr. Geraldo Ferreira aqui, Sinmed que é parceiro do programa, a equipe da Sinmed aqui sempre presente. Outro parceiro aqui, João Dantas, da IP Editora, escritora Flávia Arruda, que já foi entrevistada aqui. E aos poucos vai chegar muita gente bacana aqui, que tem muita gente que quer ouvir suas histórias. Também perguntou se você ia tocar violão, mas não. Depois você vai explicar por quê. E lembrando que você pode e deve fazer perguntas. Pelo Facebook você pode fazer perguntas do Dr. José Delfino, pitacos, sugestões, críticas, comentários, enfim. Delfino, tem um... Perguntas fáceis, né? Não. Você responde qualquer pergunta. Foi o que eu soube. Você arrisca uma resposta completa. Aí você responde como quiser. Esse programa vai ser muito divertido. José Delfino, como o Dr. Geraldo já falou aqui, no Instagram do Sinmed, é muito conhecido, tem livros publicados, é musicista, ele nas redes sociais bota vídeos tocando bar, enfim, tem muita história para contar. Delfino, tem um monte de pergunta. A primeira pergunta do programa, tradicionalmente, é como a pessoa começou naquilo que a tornou conhecida hoje. No seu caso, a medicina. Como é que foi sua infância? Você quis ser médico desde criança? Nunca passou pela minha cabeça. Então como é que começou isso tudo? Tinha médico na sua família? Fala como foi. Não, o problema era esse. Todos queriam. Todos queriam? Fazer o quê? Mas como é que foi, Delfino? Eu nunca pensei em ser médico. Tá, mas como foi? Hein? Mas como foi? Você era criança, Eu estudava na escola de música, eu pretendia ser... Eu não tinha ideia do que ia ser. Mas você com que idade, Delfino? 17 anos, por aí. Mas eu não fazia ideia. Mas vai fazer medicina? Porque vai. E eu fiz. Por sorte, passei. Mas quem é que disse porque vai? Seu pai e sua mãe? Seu pai? Você vai contar papai? Não vai. Ele devia ser igual o seu, né? Lá, professor de português e latim. Na época era funcionário do Banco do Brasil. Aí eu fiz, passei. Isso em Natal, porque a sua família é do Maranhão. Você nasceu no Maranhão. Não foi isso? Eu nasci no... Não, para mim é o seguinte. Conta pra gente. Papai, ele era cearense. Filho de uma família, eu não diria paupérrima, mas Nossa. não tinha essas balas todas, né? Tanto é que a educação dele foi toda em seminário. Nossa. E lá bastante ele disse pro meu tio, que eu tinha encaminhado para o seminário, disse, olha, tio, eu não quero ser padre. Ele disse, eu já sabia disso. Aí ele foi ensinar isso em Fortaleza. Ele foi ensinar no Colégio São João português e latim. Sim. Foi quando apareceu o concurso do Banco do Brasil, ele fez, passou e foi aqui para João Pessoa. Olha como as coisas são. Sim. Em chegando em João Pessoa, naquela época você não pedia para ir, era transferência, era feito carreira militar. Sim. Pegava o cara aqui e botava. Você vai pra cá e pronto. Eu fui pra cá e pronto. Aí transferiram o papai, mas deram uma opção. Se você quiser ir para cá, Caxias do Maranhão, você vai ganhar o dobro. Ele não pensou duas vezes. Sim. Um calor horroroso, né? Lá, Urubu é assim e a outra assim, né? Horrível. Coladinho com Teresina. E lá chegando, ele conheceu a moça, filha do homem mais rico da região. Ficou por ali, cativou, casou. Foi quando eu nasci, nasceram mais dois, aí papai começou a debacle financeira. E papai disse, aqui não dá futuro, eu vou embora. E escolheu também no apoio do Natal, e veio para Natal. Nossa. Aqui nós chegamos 3
Nós éramos 3, aliás, 4, aqui nasceram 2. Sim. Tem 4 maranhenses e 2. Você chegou com 6 anos em Natal, 6, foi 7 isso? anos. Eu me lembro que logo após, um tempinho lá, houve a primeira Copa do Mundo, a de 58, que eu me lembro. Então você não lembra nada do Maranhão? Ou lembra pouca coisa? Não, lembro muito. Eu Lembra? voltei muito lá. Depois de formado, eu voltei pra lá, tentei, mas não deu certo. Sim. Não deu certo. Aí eu voltei pra Natal. Aí como é que foi essa adolescência em Natal, então? Porque Natal, naquela época, era outra cidade, né? Rapaz, naquela época não tinha muito auê, não. Porque Natal começava... É como se fosse a Zona Norte e a Zona Sul. A Zona Norte seria a parte de Quintas, Rocas, sabe? A outra parte se limitava a tirar Petrópolis. O chamado... Então Natal ia ali da Cirolândia até o centro da cidade. É, o Plano Palumbo. Não, que Pantalumbo? Pantalumbo é outra coisa que não deu certo. Sim, Pantalumbo era beirando o Potegi, isso. que nunca funcionou. É. A única coisa que ainda funcionou relacionado ao Plano Palumbo foi o Brisa Del Mare. Fora isso, não. Então, Natal terminava no centro da cidade aqui. Estudava no Marista e o transporte todo de ônibus, o circular. Nossa. E a outra turma do Rocas Quintas, que hoje a turma ainda fala, você tá no Rocas Quintas, todo no circular da Petrópolis. Sempre houve. Sim. Povo Mas eu não... Mas foi uma adolescência tranquila, Delfino? Ah, foi. Não tive assim, eu não me lembro de grande coisa assim da adolescência, não. Eu comecei a rolar mais depois que eu passei na faculdade. Bom, mas você queria ser músico, que fosse, você falou. Eu tinha uma ligeira ideia, não Tá. era certo também não. Aí seu pai disse, vai fazer medicina. Vai ser medicina, vai ser doutor. Pior foi que, quando eu resolvi ser anestesista, ele quase pira do juiz. Eu disse, mas eu não quero um cara pra estar injetando droga, fazendo injeção no povo, não. Eu quero um médico. A ideia dele era feita ao Mano Marcos, conhece o Mano? Sim. Todo arrumado, calcinha de vinco, sapato, bico fino, estetoscópio de ouro, a maletinha. Ele queria um negócio desse. É, o estereótipo do médico. O estereótipo. Aí pronto, nada. Mas eu fiquei fazendo. Mas por que anestesia? Hein? Uma curiosidade, por que anestesia? Chegou também por acaso. Também? Eu também não tinha a mínima ideia. As coisas comigo são meio... Eu não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer dentro da faculdade. Nem estudava. Eu só estudava o que eu queria. Sabe? Eu voltei a estudar mesmo medicina quando eu resolvi fazer anestesia. Foi quando eu me dei conta que para você ser anestesista, você precisava saber de anatomia, fisiologia, farmacologia, Aí eu comecei por conta própria. A estudar. A correr atrás. E existia uma cadeira, não era disciplina, era cadeira dos catedráticos, né? Não tinha qualificação pura, né? Catedrático, né? Então, uma aula do professor Cleone Noronha, que terminou um grande amigo meu, nessa cadeira de cirurgia, tinham 2 aulas sobre anestesia. Na primeira, ele foi falar o que era anestesia. Eu fiquei ali, ele começou a dizer, anestesia é como se o anestesista é como se fosse um aviador. Ele pega aqui o avião, levanta com aquele perigo, chega lá em cima, aquela estabilidade, às vezes tem algum problema, depois desce, tal. Eu disse, porra, é isso que eu vou fazer. Eu quero esse avião. Eu quero esse avião, pronto. Aí no 5º ano eu tive a sorte de ser apadrinhado pelo Leide Moraes, aqui na maternidade. Aí comecei, tanto é que quando eu fui para a residência, eu já fazia muita coisa, né? Nossa. Aí depois de formado, como é que começou a vida profissional, Delfino? Rapaz, o chefe do serviço lá caiu de amor por mim. E dizia, Armando Fortuna. Você se lembra dele, né? Sim. De Santos. Santos. Armando Fortuna chegou e disse, Delfino, você não é um cara para ficar aqui, não. Você tem que ir para o exterior. Esse negócio aqui não dá certo. Se aí, professor. Se eu vou arranjar emprego, naquela época era emprego. Sim. Vou arranjar um emprego para você em Genebra. Professor Marcel Jean Perle é meu bro. E vou conseguir esse, mas eu não falo francês. Isso não tem problema. Você vai para Lugano. Lugano, onde filmaram o Candelabro Italiano. Aí disse o italiano, não, Resultado. Eu me preparando para ir para Lugano. Como é que se chama? Não sei o que, o Delavora.
já pronto para assinar. Mas a família querendo que eu ficasse aqui para fazer pé de meia para casar. Eu já namorava com Margareta há 10 anos. Sim. Foi quando eu como é que se diz? Agora me perdi, eu estava dizendo um negócio e... Que ia para Lugano. Sim, eu ia para Você tinha Lugano, a carta, sim. a Aí meu carta tio, Lavore, meu tio, que era dono do hospital em Caxias, disse, vem para cá que você é dono. Sim. Resultado, eu não tive opção, fui lá. Pra Fui Caxias? lá, Caxias. Nossa. Só um ano, não aguentei, Sim. vim embora. Aí fiz concurso para a universidade, passei. Você nem chegou aí para Lugano. Não fui não. Aí eu estava aqui, você sabe como é ditadura, né? Já quase terminando. Aí surgiu aquele boato. Tem que fazer mestrado ou doutorado, senão perde emprego. Criou aquela conclusão. Eu disse, mas não tem mestrado nem doutorado em anestesia aqui. Como é que é? Se vira, não sei o quê, papapá. E eu tinha um amigo que tinha voltado da Inglaterra. Aí ele mostrou o caminho das pedras. Sim. Aí eu fiz concurso, fiz aquele curso de proficiência, exame de inglês do British Council, do TOEFL. Passei nas entrevistas e fui embora. Para Inglaterra. Pra Inglaterra. Bom, aí como é... Você tem ótimas histórias de experiência internacional. Aí como é que foi essa primeira viagem? Essa primeira para Inglaterra? Hã? Isso significa o quê? Morrendo de medo. Delfim. Cara, Traduza. Eu tinha impressão que eu ia entrar num quarto escuro. Imagine, eu pensava que falava inglês. Sim. Não. Aí fui eu, minha mulher, dois filhos, uma ficou porque tinha um mês e o velho, o sogro, não deixou ir, e uma prima para aprender inglês e tomar conta das crianças. E assim eu me larguei. Quando eu cheguei lá, meu irmão... Em Londres mesmo? Hein? Em Londres mesmo? Londres? Não em Cardiff. Cardiff. Quando eu lá cheguei, o chefe veio me pegar, arrumou tudo para mim, mas sabe por quê? Porque me deram a dica. Rapaz, só tem vez aqui, só abre espaço quem tem carta de recomendação de reitor, por exemplo. Eu fui para Domingo Gondilho. Olha, está acontecendo isso. Só eu faço a carta. Abriu tudo, espaço. Tá? Só que quando eu cheguei lá no primeiro dia, liguei a televisão. Entendeu nada? Nada. Era outra língua. Para aprender português dentro de casa, inglês dentro de casa, outro desastre, né? Porque ninguém falava. Nossa. Entendeu? Era horrível. A gente tentava treinar, mas todo mundo começava a rir. E os meninos aprendendo na escola, já falando... Criança aprende mais rápido. É outra já dinâmica. falando inglês, né? É. E outra coisa. Eu estava ocupado com os afazeres eu saí para fazer doutorado. Os afazeres do doutorado, mas... Não tinha como, porque não dava para você aprender inglês. Sabe por quê? Chegava lá, eles são monossilábicos. Yes. Fazia, quando eu me lembro, preparando a tese todo dia, escrevia em português, 4 páginas. Aí pedia, porque eu tinha secretária, tudo, porque eu era também professor, porque eu já era professor daqui, tinha uma secretária particular. Aí eu pegava em português, traduzia para o inglês e mandava para o chefe. O chefe, vem aqui, terça-feira às 2h03. É desse jeito. É. 2h03. Olha lá, 2h03, ele, Dr. Neto, aí pensava. E tome. Rapaz, do texto todo, 2/3 voava do pau. Ai, meu Deus. Ele dizia assim, aí eu perguntava, mas não tá bom? Ele disse, tá, mas está muito latino. E na realidade, Tinha que ser mais anglo-saxão, né? Não, depois eu descobri que ele tinha razão. Foi um desastre. Nossa. Para fazer compra não tinha problema nenhum, porque eu associava o que eu queria comprar, a imagem. Strawberry. Porra, é strawberry? Morango. Aí, você tá entendendo? Mas você foi. E você não pega essas fluências todas, não. Eu saí de lá já com uma boa base. 3 anos. Mas nunca consegui entabular uma conversa com um cara que limpava
a lareira da minha casa. É mesmo, Delfino? Nada. Mas por quê? Pelo sotaque? Sotaque. Diferença cultural? O quê? Não. Porque não dá. Ele falava um inglês que não chegava. Eu pegava o grosso. Sim. Tá? Ele ia lá porque a minha casa era uma casa dessa, os professores tinham uma casa da época da guerra. E aquecimento era lareira mesmo, que você colocava cavão de pedra e aquelas madeiras. Eu acordava de madrugada para tirar aquela porta, para esquentar, para os meninos descerem. Para economizar quando a lareira estava bem assim, aí tem um macete de jogar cinza em cima. Dava saudade de Pirangi, não? Eu aqui ganhando dinheiro, aí comecei a sobrevivendo com cruzeiro. Mas, como assim, nós somos, mas nós gostamos, né? Delfino, só para ilustrar, Cardiff é a capital do país de Gales. Não tem nada a ver com a Inglaterra, né? Assim, na própria Inglaterra, os sotaques são diferentes. Tem um filme que é My Fair Lady. Lá é tudo em duas línguas. Sim, é. Todo documento tem duas línguas. Tem o Welsh e o Welsh. A mesma coisa na Escócia, menos, mas lá tem o inglês e tem o gaélico, né? Teve um filme escocês, o Transporting, que precisou de legenda para ser exibido em Londres. Eu vi. Os londrinos não conseguiam entender o filme. Mas é isso. Delfino, diferença cultural. A gente estava conversando isso quando você chegou, estava eu, você e Iago conversando esse assunto. Você sentiu muita diferença cultural no sentido que o britânico, ele não é muito de abraçar, ele não é muito de efusividades que os latinos são. A gente estava até conversando isso. Você sentiu muito isso na pele? Você tem alguma história engraçada? Não, porque eu me dedicava mais à minha vida, da minha família, né? Sim. Mas aquela formalidade toda, aquele negócio, o choque não é quando você vai. O choque é quando você vem. Aí você vê que eles é que estão certos. Nossa. É o que eu estava lhe dizendo. Você sentiu isso quando chegou? Senti. Eu não sei o que é que aqueles caras fazem para produzir. Não estava falando Foi, aqui, exatamente. Porque você chega lá no emprego às 9 horas. Não adianta chegar antes porque está fechado. Chegou depois, você pode entrar, mas o ponto está cortado. E se sair, não se vê bem. Um dia que você quiser subir alguma coisa, dança. 9 horas. 10 e pouco para tomar chá com bolinho. Certo? Volta. Isso naquele silêncio infernal, não é? Aí volta quando dá 11h45, por aí, começa aquela zoadinha, que é a hora de sair para o almoço. À tarde, quando se volta às 2 horas, continua o mesmo padrão. A paradinha para tomar chá com bolo. Com bolinho. E a hora de sair. Agora, uma coisa achei legal. Sim. Porque lá eles têm uma infraestrutura tão boa que ele é diferente aqui. Então não vamos chegar lá tão cedo. Eu não estou sendo barrista, não. Mas lá, a minha tese era sobre distúrbio neurocomportamental de crianças que nasceram de anestesia geral via cesariana. Nossa. Certo? Então, era complicado. Sim. Era muito complicado. Entendeu? Mas fala um pouquinho do choque quando você chegou, Delfino. Aí você achou o quê? Tudo muito barulhento? Como é que foi esse choque quando você voltou, que você falou? Rapaz, Fábio. Primeiro foi Fábio. Fábio nunca tinha visto uma galinha. Fábio, seu filho. Fábio, uma galinha, não sabia o que era galinha. Era chicken. E a cockroach, a barata, muito pior. Esse menino, quando viu as duas, ele ficou louco. Ele disse, meu filho. Só pra você ter ideia. E outra coisa, aprenda o seguinte, os meninos lá não falam, tá? Aqui quer falar, fazem isso. E fica lá, sabe aquela história do como é que se chama? Do quê? Batman, não, tem aquele... Do quê? Aquele joguinho que o cara faz e o cara fica parado. Daqui a pouco Mandrake. Mandrake. Fica lá no Mandrake. Quando o cara vem, ele pergunta, por favor, tal. O menino volta. Minha irmã trabalhava na época no Projeto Camarão. Sim. E certa vez eu fui dar uma carona pra ela e levei Fábio. Quando nós descemos ali, lá na Tavares de Lira, quando desceu, Fabinho olhou assim para um sorvete e não disse nada. Ele disse, quer um sorvete, meu filho? Quero. Aí ela pegou o sorvete, tome.
Aí ele ficou assim, disse, pode abrir. Ele abriu, obrigado. Era nesse... Não, mas o pior não é isso. Quando ele tirou, ele ficou com o picolé aqui e o papel aqui. Sem saber o que fazer com o papel. Isso o que, minha filha? Ele fez, tia, o dustbin. Ele não sabia nem que chamava o dustbin. Sabe o que foi que a tia disse? Porra, menina, joga essa porra no chão. Não tem polimento que aguente. Rebole no mato. Rebola no mato. No Mossoró ex, rebole no mato. E afinal, como foi sua continuidade? Depois dessa experiência fantástica em Cardiff, como é que continuou sua carreira? Voltei pra cá. Então, e aí, como é que Só foi? que por questões administrativas, culturais, o cara que gostava de mim, ó, brigamos. Que isso, meu Porque filho? numa reunião, Que isso, meu filho? quando eu tava pra sair, eu tive um entrevero com ele, Leandro Moraes. Eu tive um entrevero com ele que ninguém tinha na época, né? Aí pronto. Aí eu fui embora pra lá e eu saí daquele regime bem autoritário daqui e eu fui pra onde eu tinha o meu escritório, tinha a minha secretária e Armando Negreiros, meu compadre, sempre escrevendo pra mim. Aí eu vi a diferença, aí é que eu ficava puto. Entendeu? Sim. Essa confusão todinha começou porque houve uma festa na casa de um colega nosso e estava o reitor, o governador, secretário de saúde, o diabo, só tinha, de sua menos importância, só tinha ele. E todo mundo fazendo discursos elogiosos pro ele. Foi quando o homem madruga, disse, Delfino, você não vai falar não, disse, vou não. Essa menina, né? Disse, vou não, porque eu vou dizer umas verdades aqui. Não sei. Disse, não, mas tem que falar. Pode, tudo bem. Eu já estava com os uísque. Aí eu disse que os votos que ele tinha lá na maternidade, eu tomava em gramas de veneno, votos que é tomando. Sim. Eu tomava em gramas de veneno e não tinha uma dor de cabeça, e que ele era um fascista. Acabou. Aí Nossa. criou o... Certo? Aí eu fui pra fazer meu curso e tinha que mandar aqueles reports, 3 meses, só que eu não mandava pra cá, eu mandava pro MEC. Aí a Armando Negreiros, rapaz, manda pro homem, eu disse, não vou mandar, pô, já tô mandando pro MEC. Aí foi aquela confusão e criou aquele mal-estar, aquele rapaz, ele ficando puto. No final eu caí na besteira de fazer uma carta dizendo que estava voltando, o que era que estava precisando, tal. Se ele precisasse de alguma coisa, que ele dissesse, tal. Aí caí na besteira de dizer, por falar nisso, algo assim. Por falar nisso, eu gostaria de falar ao senhor que todos os meus reports, como é que se chama, Luiz? A satisfação que você dá de 3 em 3 meses do que você está fazendo. Sim, a prestação de contas. As prestações de contas estão todas no MEC. Simplesmente fui transferido para o departamento de ortopedia e traumatologia. Nossa, meu filho. Bom, naquela época era assim. Sim. Aí quando eu cheguei no departamento de ortopedia, ele disse, o que é que você vai fazer? Eu disse, eu não sei. Você vai dar aula? Eu disse, posso até dar. Eu disse, porque vai dar aula sobre o quê? Era Reginaldo Trigueiro na época. Você vai dar aula sobre coluna cervical. Era algo exposto. Isso é do conteúdo programado e da ortopedia, eu não sou ortopedista. Rodou, virou, mexeu, esperou os 6 meses depois, e sem eu fazer nada. Olha, vamos fazer o seguinte, você só vai dar 2 aulas por semana, e eu sem enfiar um prego numa barra de sabão. Você vai dar 2 aulas, uma no primeiro e no segundo semestre, sobre anestesia em ortopedia. Dá? Eu disse, não. Por quê? Porque é do conteúdo programado da disciplina de anestesiologia. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai tocar serviço aqui no Valfredo, porque funcionava lá no Valfredo. Disse, também não vou. Por quê? Eu já tinha pedido um parecer funcional. Sim. Está aqui. Eu não sou médico, eu sou professor. Tem gente que é médica e professor ao mesmo tempo, tem gente que é só médico e eu sou professor. E o cara, a procuradoria aqui da universidade deixou bem claro, não tem obrigação nenhuma. Resultado. Não. Até que uma outra briga me jogaram pra disciplina da anestesiologia. Foi quando eu terminei meus dias. Qual foi a outra briga? Hein? Qual foi a outra briga? Isso aí foi uma briga. Essa aqui, Geraldo até participou.
Geraldo participou da briga? Ah, agora... Ele sabia da história. Eles estavam precisando. Queremos saber. Estavam Vamos com lá. problema de anestesista. É. E o diretor do hospital chegou para mim e disse, não, o chefe de ciência de saúde, disse, Delfino, nós estamos precisando, você vai ter que tocar serviço aqui. Eu disse, não vou, amigo, eu não sou obrigado. Mas você é meu amigo, eu vou fazer um negócio com você. Peguei Gilton e quem foi mais? 2 residentes nossos na época. Disse, pronto, eles vão para lá. Tocar o serviço não tem problema nenhum, como se estivesse fazendo um curso. Que a gente tinha um curso de pós-graduação. Eles foram, mas olha, o cara veio ainda me chamar de vagabundo. Nossa, Resultado, que isso? a confusão. Aí eu disse, não vou para a cadeira de anestesia. De anestesia. Isso foi antes de eu ir para ser transferido para lá. E o assunto foi para o CONCEP. Quem era o presidente do CONCEP era Hernando Rosado, que era amicíssimo meu. E da outra parte. E você sabe que a reunião do CONCEP tem aquela mesa oval e ninguém vai. Mas por conta da amizade, eu e ele, o desafeto. Sim. Nós tínhamos com o presidente, Sim. Hernando, deixaram a gente ir. Aí botaram um cara lá do lado, eu da outra, e começou. Quando a reunião, olha, eu me meto em cada um. Quando a reunião começou, eu vi um cara lá cochichar na cabeça dele. Eu tinha levado já livro que eu tinha produzido, eu levei tudo aqui, tá? Aí o cara disse, professor Delfino, eu gostaria de fazer uma pergunta. Disse, o que é que o senhor tem feito na universidade até hoje? Isso foi bom que o senhor perguntasse isso. Aí eu contei, tipo. Está aqui a minha produção, tal. Agora eu sei quem orientou ao senhor de fazer essa pergunta. Aí o cara ficou meio ruim. Agora, peça a ele para dizer. Nossa. Nunca produziu absolutamente nada. É fofoqueiro, é mais. É um analfabeto funcional. Querem que eu defina analfabeto funcional? Rapaz, isso aí é Hernando Rosado. Perdeu a paciência. Reunião encerrada. Aí eu fui à força para... Mesmo assim os caras votaram, eu fui. Foi quando eu terminei. Minha carreira universitária foi um desastre. Foi. Agora, eu produzi muito. Sim. A parte. Sim. Nós tínhamos o serviço de pós-graduação. Sim. Eu tive um namoro muito grande com o Newton Vale, não sei se chegou a conhecer. Um gênio. E nessa brincadeira nós escrevemos 5 livros. Mais de 150 trabalhos em revistas indexadas. E por aí foi, né? E começamos a fazer palestras. Né? Mas aqui na universidade, eu costumo dizer que a única coisa que eu não repetiria na minha vida seria ser de novo professor da universidade. Não é que eu seja contra a universidade, Sim, sim. mas em função de tudo isso que aconteceu. Isso que aconteceu. Tá. Delfino, antes da gente ir para os outros assuntos, para ir para livros, para ir para música, que já a gente vai, quando é que você se sentiu estável na sua profissão? Quando é que chegou o ponto que você falou, eu venci nisso que eu me propus? Nunca. Assim, Eu Delfino. terminei instável. É? Você não pega estabilidade de coisa nenhuma, não. Você pensa que pega, não pega. Mas você não pega uma estabilidade dentro da sua profissão, com a respeitabilidade dos seus companheiros de profissão? Você não considera isso? Não. Não? Isso é uma coisa que vem da qualidade do seu serviço, não que você lute por... Eu sempre procurei me atualizar para vender meu peixe como profissional, um peixe da melhor qualidade. Entendeu? Sim. Eu trabalhei 25 anos só com chiqueira aqui em Natal, as dondocas, pratos, certo? Mas nunca me senti com essa estabilidade. Estável eu estou agora, cara. Sim, então, você se sente Se eu estável soubesse que agora. era tão bom, eu já teria parado de trabalhar há muito tempo. Hoje eu sou estável. Eu não tenho mais patrimônio, eu lhe falei, já dei para meus filhos todos. Eles é que estão pagando, certo? Pagando imposto, nada. E não quero problema absolutamente nenhum. Atrás de uma mulher, coisa e tal, vou na quinta, mas parece que agora ajeitou já. Parece que agora pareou. Mas, é o que eu estou dizendo, essa história de estabilidade é um negócio muito relativo. Ninguém é estável. Você passa uma inquietude, né? Mas é interessante saber disso. Você passa uma inquietude, Não, né? mas eu não sou. Uma inquietude talvez filosófica, talvez. Não sei, eu dentro de casa, ninguém sabe que eu existo. Todo mundo... Eu vivo escrevendo, estudando violão, vendo filme, lendo, esse tipo de coisa. Bom,
Vamos partir para Boêmio, Vamos- como é que se diz? Bem moderado. moderado, É, basal. quando a Fim gente de divulgou, semana, houve controvérsias sobre Hein? esse moderado. Houve controvérsia nas redes sociais, Não, mas ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Não é? Você viu? Eu estou na primeira dose. primeira dose. Uma hora eu vou terminar com essa dose. Mas o dever, É. é claro que ele está, não é? Essa espontaneidade, mas eu tenho um dever, né? Como isso é um registro histórico, né? Sim. O Delfino sempre foi respeitado como anestesista. Sim, né? sim. Tanto que fundou a primeira residência aqui privada. Pronto. não é? Nós tivemos o prazer, durante mais de 10 anos, formamos quase 30 profissionais. Eu estava aqui na puxando cidade. para ele Agora falar sobre isso fale e ele não quis. que durante esse tempo teve uma época que 1/3 dos anestesistas de Natal saíram do curso da gente. Exatamente. Olha aí. E que no ranking nacional, quando se fazia todos os medidas, os quebras de risco, feito pela turma do Sul. Era a gente e a EPM. Aí, isso é assunto para... E era respeitado localmente, Era. nacionalmente, sempre convidado para palestras, para tudo. É um depoimento, porque como fica para a história... Isso, sempre- exatamente. E eu queria que você abordasse... E os um caras pouquinho pagavam. também. Claro, com certeza. Pagavam, agora o que é que eu fazia? Eu pegava as mensalidades, eu da universidade e tudo. Eu pegava esse dinheiro e no fim do ano eu dava um festão. Certo? Chegou um ponto que era tanto residente que não dava mais com o dinheiro. Aí a gente teve que fazer um racha para juntar com a verba dos meninos. Era simbólico, mas pagava para o cara. É pagar, claro. Mas Os cara, hoje- houve aqui um congresso aqui dos professores universitários e eu me encontrei com um cara quando eu falei esse negócio que eu fazia uma pós-graduação particular dentro da universidade. Esse cara disse que como é que se diz? Que eu devia ser preso. Foi uma confusão. Era isso mesmo? Foi. Muito querido. Outra coisa que você deve Não, mas foi um explorar cara que pouquinho, veio, foi. meu Delfino, é importante a história do movimento da anestesia. Eu acho que como documentário é interessante também, porque aqui a anestesia é uma especialidade super organizada do ponto de vista coletivo. Sim. E Delfino participou disso. Sim, tudo, né? exatamente. De toda essa história. E é importante você Sim. dar seu depoimento, as crises, Isso. A as gente- traições que aconteceram. Vamos abordar isso, tudo inclusive isso, aquela associação nacional, que eu até errei numa letra quando a gente foi conversar sobre a divulgação. Como é que é o nome dela, Delfino? Sociedade Brasileira de Anestesia, não? Não, Associação. Conevasp, Copa Neste, é a cooperativa. Copanesp. Sim. Nós Foi somos... um dos fundadores. Pronto, também é um da assunto pra Copa, gente falar. Tem muita história. Tem boa, muita história. né? E esse depoimento é importante Ah, mas porque foi isso. ele é uma figura sublime da anestesia. Quem né? inventou a Copa Neste, me desculpe os caras que querem ocupar espaço. Foi Manel Duarte, Sim. e eu. Sim. O resto veio atrás. Pronto. Quem fez os estatutos fui eu. Fez não, compilou, né? Compilou. Eu peguei os trechos de todas as cooperativas que tem no Brasil, Sim. fiz uma E adaptação. adaptação. Nós foi que mandamos os primeiros funcionários daqui fazer curso em Fortaleza para ajeitar. Foi quando isso, Delfino? Sabe? 30 anos atrás. Há 30 anos? Tá. Os 30 anos que coincidem com o ranço que a gente tem com a Unimed, né? Isso. E o ranço começou quando a gente resolveu sair da Unimed Isso. e criar a nossa própria cooperativa, né? Isso. Até hoje, está aí o reflexo. Tá? Isso. Confusão, né? Vamos falar mais sobre isso. Delfino, mas vamos partir também, vamos alternar a medicina nesse. Delfino, qual é a diferença de anestesiologia para anestesista? Nenhuma. Nenhum, é a mesma coisa. São Tem, sinônimos. o americano chama anesthesiologist, o inglês chama anesthetist. Eu tô para perguntar isso para Geraldo há um tempão. É exatamente isso. Anestesiologista e anestesista é a como mesma coisa. oculista e oftalmologista. Agora é chique você dizer anestesiólogo, anestesista. É chique só, Tá mas é. certo. Delfino, agora uma curiosidade. Dicionário é. Muita gente deve ter essa curiosidade. Como é que você ou começou ou voltou para música? Muita gente lhe conhece. Não, eu nunca abandonei música, Então, mas- não. pronto, então vamos lá. Como é que é a sua história com a Porque música? aqui em Natal, se você começa a escrever, você vira escritor. Se você começa a fazer poesia, você vira poeta. Se você começa a falar sobre filmes, você é crítico cinematográfico. Não é que esteja errado, é a característica do povo daqui. Por isso é que eu digo que essa história que falam de é tudo fake news. Porque eu acho que você é aquilo que você faz para ganhar vida.
Mas você não se considera músico ou musicista, por Não, exemplo? Não? não. Mesmo tocando bar no Não, Facebook? Que grande coisa. Eu abro meu Facebook e tá você tocando bar. Do mesmo jeito que eu toco aquele Raposa Azul, depende do arranjo. Sim. Não tem. Mas não- precisa ser musicista para tocar Raposa Azul. Eu não sei tocar Raposa Azul. Sim, mas tem Sim. pessoas que não têm a mínima noção de teoria musical e conhecem um braço do violão que deixa você... Tá, mas nem todo mundo toca bar. Então a pergunta continua válida. Quando é que você começou a levar mais a sério? Ou quando é que você começou a divulgar? Rapaz, Eu toco música erudita, por exemplo. Não. Ah, Tá. eu sofri a influência da escola de música, né? Eu comecei quando a escola de música não era o FRN. Sim. O meu professor, Fiji Nicolai, quando começou, ele tinha minha idade, 17 anos. Ele 17 ou 17. Nossa. Você tem ideia da... Mas... O que é que você quer saber mesmo? Sobre essa sua relação com música. Olha, você quando frequenta uma escola de música formal, automaticamente você se embrenha no lado erudito da coisa. Não tem como. Sim. Você está entendendo? Você educa seu ouvido, você... Por exemplo, eu gosto de tudo que é de música. Agora eu tenho preferência por música barroca. Sim. Tá. Certo? Agora, como é que foi que eu comecei a divulgar? Começou num dia que eu procurei Marciano, Babal. Babal foi meu produtor. Queria ser meu produtor. Eu sou muito amigo do Babal. Babal Galvão, sim. Aí nós fomos lá em Marciano para gravar um CD. Eu para gravar aquele lá, valsinha, passei 3 horas. E fazia aquele negócio e continuei, tá. Quando eu fui ouvir, eu disse, babá, isso tá uma bosta, não quero não. Eu disse, não é bem assim e tal. Procura João Gilvan. Eu fui para João, que é o maior gênio, que eu acho, da música daqui. E ele disse, filho, faz o seguinte, pega essa matriz, espera uns 3 meses, depois volta que você vai ver. Eu esperei 6, 8, voltei atrás da mesma merda, eu joguei fora. Foi quando eu descobri a possibilidade de eu tocar no Facebook, no YouTube. Sim. E eu sem sofisticação nenhuma, era uma webcam. É. Aí fui botando. Hoje tem muita gente vendo, mas não está atualizado. Eu estou pensando em voltar. Pronto. Aí eu vi, é a mesma coisa com relação à escrita. Entendeu? Os caras disseram, eu não pretendo mais escrever mais nada não. Não? Eu tenho material suficiente para 2, 3 livros, mas não pretendo. Não vale a pena. Por quê? É porque eu encaro isso mais como o que eu estou fazendo aqui com você. Batendo papos amigos, gente. Mas só vai ali, amigo seu. Claro que vai gente que gosta de ser tomado, mas não pesa. Eu não monetizo as coisas. Então, tudo que eu ganhei até hoje, inclusive dos livros técnicos, isso aí deu dinheiro. Sim. Sempre doei a instituição filantrópica. Nossa. Nunca fiquei com nenhum tostão, não. E também, você ganha aquele negócio que dá você fazer uma viagem à Europa, mas morre ali, acabou, não tem mais nada. Nossa. Sobre música ainda, quais são os seus preferidos? Bach, Vivaldi? O que você mais gosta? Seus compositores eruditos ou não eruditos, Rapaz, preferidos? Se eu tivesse que... Aquela história, você vai para uma ilha deserta, não volta Isso, mais, aquela história isso. todo dia. Eu levaria Shakespeare, vou lhe explicar por quê. Sim, literatura, Não é- em literatura. Sim, calma, Tá. Shakespeare, mas não é esnobação. Tá. Shakespeare, Bach e Chico Buarque. Nossa. Eu me contentava com isso. Certo? Agora, por que Shakespeare? Porque ele dá margem a você ler até o resto da vida. E sempre tem algo mais. Né? Segundo Harold Bloom, ele inventou o humano, né? Ele inventou o homem ocidental. Exato. Do mesmo jeito que o menino que fez o... Qual é o nome dele? O italiano que fez a Divina Comédia. Ele ali... Dante Alighieri. Ele inventou a língua, Inventou a língua italiana. Como né? Cervantes inventou a língua espanhola. É. Se bem que eu não dou muito cartaz naquele livro. Você não gosta de sabia? Don Quixote? Rapaz, eu já li umas 2 vezes. Nossa, e não gostou? Mas eu encaro como uma história de cavalaria. Nossa. A turma é que pega e começa a extrapolar. Eu sou muito mais Joyce no Ulisses, que é mais pesado. Mas é outra proposta. Mas- Ulisses é experimental. Mas- Don Quixote não é experimental. Mas Don Quixote ele fez pra vender, de
de seriado. Romeu e Julieta também, e Hamlet também foram montados por grande público. Isso depende da visão. Tem gente que a melhor coisa que existe de Romeu e Julieta é o balcão. Isso depende muito da maneira que você encara, né? Isso. Você falou Chico Buarque. O que mais de música brasileira você gosta, Delfino? Eu gosto de tudo. Tudo. Agora, se eu tivesse que levar para uma ilha, Isso, eu levar porque é a única que chega para mim. Me emociona, tudo que aquele cara faz. Chico. Chico. Agora tem muita gente boa. Música nordestina, você gosta? Especificamente nordestina. Eu só gosto. Aquela turma o pessoal do Ceará. Tem uma Quinteto turma- Violado, Quinteto Alceu Violado, Alceu Valença, você gosta? Valença. Eu passei uma vida curtindo esse negócio. Os meus vinis falam por mim, que eu não ouço mais vinil. Depois do Spotify eu vou atrás de vinil. Eu tenho em torno de 3.000 vinis como decoração da minha sala. Aí, vez por outra, chega um cara assim, imagina, um dia desse eu dei um chega de saudade. No outro dia, eu me arrepio, cara. O cheiro de... O original. O cheiro de saudade da Aldeon, daquele que é feito de plásticozinho que... Nossa. Meu Deus. Ainda bem que eu dei pra Alguém que gosta. que alguém que gosta. Cachaça, né? Quem nunca? Eu já dei muita coisa ali Nossa. A pessoa chega na sua biblioteca, você bebeu uma. Quero emprestado, tome, leve pra você. Agora eu parei também. Eu só leio e-book. Delfino, Eu baixei, rapaz. Delfino, Você sabe quantos livros eu tenho de e-book na minha casa disponível para ler a hora que quiser? Mais de 20 mil. Nossa. Se quiser, me dê um pendrive que eu dou para você. Delfino, é uma coisa que eu admiro em Aí você. você pega, joga no seu PC de mesa, falou. Esse agora, esse filme que está fazendo o maior sucesso, a história do. O problema dos três sóis. Está fazendo o maior sucesso. Isso na Netflix. Eu fui ver, tava a trilogia toda lá, eu puxei Lá toda puxou. nele. Muito bom. Tem tudo que você imaginar tem. E Delfino, eu só compro livro físico se eu não tiver a opção. do e-book. A pergunta é essa, Delfino. É uma coisa que eu admiro muito em você. Eu noto, eu já escrevi sobre isso no Saiba Mais, eu tenho 52 anos. A partir dos 50, eu noto a minha geração, entre os 50, muito arraigados ao passado. Tudo no passado era melhor. E eu vejo você em sintonia com essas novas tecnologias. Então eu lhe pergunto, você não tem esse saudosismo todo? Você se dá bem com essa tecnologia nova, Absolutamente com o não. mundo moderno? Essa história ninguém cheira livro não, cara, se lê. Os caras, não, porque o cheiro, não sei o quê, cada editora tem um cheiro. Eu sinto o cheiro de livro que eu comprei em sebo, aí tá o cheiro de traço. De Mas mofo. você pega um negócio daqueles, você pega um e-book, você regula, eu tô falando não tô falando do sofisticado que lançaram agora não. Tá terminando já o papo? Não, pediu tudo isso pra não você. vou beber, não. Vai beber não? Aliás, bora. Pronto. Ah, pronto, aí me pediu, onde é que eu tava? Não, no e-book. As vantagens do e-book. Você controla a claridade, você controla o tipo de letra, você controla a fonte, o tamanho da fonte. Você tem um dicionário. Sim. Você quer ler em francês, tá lá o dicionário em francês, você tem a opção do dicionário francês-português ou francês-francês que lhe dá a definição daquilo. Você tá entendendo? Quer marcar, marca. Quando você fecha, você abre, ele tá no mesmo canto. Perfeito. Não apurrinha ninguém do seu lado. Acorda de noite, pode mandar. Eu vou deixar um negócio desse? No começo é estranho. No começo eu senti a dar. Mas depois que você pega, depois que você lê uns 5, 6 livros, acabou, você não volta mais nunca. Perfeito. Delfino, vamos falar de uma coisa que você gosta. Viagens. Você tem vídeos de viagens nas redes sociais engraçadíssimos. Vídeos bem-humorados. Fala das suas viagens. Você falou da sua experiência em Cardiff, quando foi fazer o doutorado, com histórias ótimas. Quais foram as viagens que mais lhe marcaram? Quais foram os lugares que mais lhe marcaram? A sua relação com lugares onde você viajou? Eu comecei a viajar quando eu fui para a Inglaterra, para o Reino Unido. Depois disso, nunca mais parei de Então. Todo ano, Então, fala das Já melhores. conheci uma porrada de país. Agora, para mim, beleza é a Patagônia. O resto. Patagônia? Nossa. Não porque Paris. Sabe qual é o segredo de Paris? A luz indireta. Eu não vou lhe dizer que aquilo não é bonito. Claro que é romântico, tem a carga psicológica, emotiva, romântica. Mas não é esses baratos tudo.
Se você olhar a Avenida da Liberdade em Lisboa, é 1000-0 comparado a Champs-Élysées. Opa. Que Delfino. Você tá entendendo? Não, isso aqui se deve. Ah, você... perdão. Desculpa. Entendeu? Sim. Então, eu queria conhecer, que eu não conheço China e Japão. Mas 77 anos é foda, né? Eu fui, há uns 3 anos atrás, eu fui para Egito, Emirados Árabes, negócio longe. Rapaz, é enfadado. Nossa. Qual foi o lugar mais estranho que você foi, Delfino? Estranho é que eu adorei. Qual Índia. foi? Índia? Índia. Como é que foi a sua experiência na Índia? Eu achei espetacular, da maneira que você imaginar. Agora é um negócio que não existe. Você está aqui numa pista de duas, uma rua, uma pista de duas, uma que vai e outra que vem. De mão dupla. De mão dupla, Sim. certo? O cara vem aqui, quer ir para lá, ele simplesmente entra na outra aí. E não tem uma batida. Carne de boi tem lá. Eu procurei, tem. A vaca é sagrada. A vaca é que não se come a vaca, o boi come. Agora é aquela carne raquítica. Nossa. Você sabia disso? É? Não sabia. Agora são imundos. Eu tive. Os caras chegam lá e sentam ali na beira ali do rio, Do Ganges. do Ganges. Tira só o sapato, fica ali com o pé, que é pra, né? A temperatura vai de baixo pra cima. Fica lá comendo castanha, esse negócio. Agora, são extremamente afáveis. Aonde você chega é namastê, mas namastê. Eu fiquei impressionado. Que bacana. Você come... Agora, se você sair, agora é o mundo cão. Você tá ali no centro de Nova Delhi, é mesmo que você tá vendo a Inglaterra. Você sair um pouquinho, você vê nego fazendo cocô no meio da rua. Nossa. O cara para, baixa, faz cocô, levanta. Vai numa boa. Tranquilamente. Deu vontade de fazer xixi, por onde é que eu vou, não sei o que. O cara, pô, tu não viu como é que é? Fácil, eu fiz, morrendo de medo. Você fez xixi no meio da No meio da rua? rua. Não, no meio da rua bem que digo. Tá. Negócio mais. Sim, mais discreto. Mas aqui não. Aqui era uma afronta. Cultural. É. Agora, eu achei o espírito daqueles caras. Você costuma comer comida de rua, Delfino, ou não gosta? Comida de rua. Você come normalmente? Gosto. Um dos meus pratos preferidos é cachorro quente. Sim. Na Índia você comeu comida de rua? Não. Não. Teve coragem não? Não. Era hard demais. Eu comia muito a do Hermínio, você lembra do Hermínio aqui? Lembro, também era hard. Era lá na Alecrim, né? É. Depois tinha um ali do lado da 11h30 da noite, pegava um hot dog ali. Isso, é. Onde é Meu nome, meu Deus. Tem o Nordestão e tem aquela outra loja de material de construção. Praça Cívica? Não. Nordestão lá do Capudente Moraes. Salomé. Não, Salomé é antes. Mas antes, ali do lado ficava um cara, a partir das 10 da noite, do outro lado de Salomé. Era um cachorro quentezinho com tomate verdoso. Eu acho que aquele cara cuspia ali. Eu adoro esse tipo de coisa, eu adoro sanduíche. Eu não gosto de comida muito sofisticada. Eu sou cara de prato único. É a minha veia maranhense, arroz de, Sim. sempre. Então, eu achei engraçado. Você não tem medo dessas comidas, não, né? Você tem cara de... Não, como eu qualquer enfrento. coisa. Agora, pra você ir um negócio desse, no exterior. Não, não... Mas segurança você não tem mais nenhum com relação à saúde, né? Eu digo atendimento de saúde, porque, Sim. por exemplo, quando eu vou pra Recife, Rio, São Paulo, eu vou com seguro de saúde. É? Mas aí come com qualquer comida de rua, tranquilo. Qualquer comida de rua você come. Eu indo com seguro de saúde, acarajé, cachorro-quente, mas eu sempre vou, quando eu saio de Natal, Sim. Recife nem tanto, mas Salvador, Rio e São Paulo, sim. Sim. Porque se der uma merda, Sim. chega com a carteira da Unimed, era aquela confusão, o cara vai querer 25 dias para atender, paga barato, não é igual a um seguro internacional, não. Eu sempre faço de rotina. Aí, mete o pé na jaca e... Ótimo.
Defino, você que é bom viajante, tem ótima história de viagem, qual foi o lugar do Brasil mais insólito que você já foi? Mossoró é o concurso, não conta não. Tirando Mossoró, qual é o lugar mais estranho que você já foi no Brasil? Tô brincando, Flávio. Não. Nenhum, não? Estranho mesmo só a quentura de Teresina, né? Mas fora isso, não. Eu me adapto bem às coisas. Perfeito. História engraçada ou bizarra que você já viveu? Em hotel ou em... Você tem alguma que possa contar? Você que é bom contador de histórias. Meu irmão, Esaú, não sei se você conhece, anestesista, Sim. ele é artista plástico. Ele tem umas coisas com ele que dá para escrever um livro. Certa vez nós estamos indo para Belém, no congresso, paletó e gravata e tudo mais, e do nosso lado um senhor bem conhecido, um neurolinguista. No meu livro acontece essa história, tá o nome, eu não vou dizer aqui não, porque depois esse negócio tem uma propagação da fome, certo? Aí ele olha assim pra gente, com aquele olhar pedinte, sabe, de quem quer bater papo, eu com medo de avião, sem querer bater papo. Lá pra tanto ele olha assim e disse, vocês são executivos? Aí Isaú disse, não, nós somos médicos, nós estamos indo com o congresso de anestesiologia, não sei o quê. Aí ele começou. A gente notava que ele estava querendo que a gente dissesse, o senhor é fulano de tal. Mais nada, né? Roda, vira e mexe. Aí lá pastando, Isaú cutucou assim em mim, olha pro cara e disse, me diz uma coisa, doutor, o senhor está usando esse relógio ao contrário? Aí o cara veio com aquela verborreia neurolinguística, porque é pro cérebro se adaptar e não sei o quê, babá. Rapaz, ele passou uns 20 minutos contando aquela história, até que cansou, parou. Foi pra ser, conheceram, aí pegou o jornal. Isaú não deu noutra, olhou assim pra ele e disse, doutor, por que o senhor não lê esse jornal de cabeça pra baixo? Rapaz, extremamente constrangedor. Isaú nem aí. Tem outra dele ótima. Teve uma época no Hospital das Clínicas, nessa época ele era gordo, ele não tinha feito ainda bariátrica. Ele trabalhava na UTI do Hospital das Clínicas. E quando deu assim obra de 8 da noite, ele resolve sair com aquela barca que ele chama, para tomar um azinho ali na balaustrada. É quando chega uma senhora querendo entrar e o cara disse que não pode, porque já passou do horário, não sei o quê. Disse, mas eu moro no interior e não sei o quê. Isaú, fim da história. Aí o cara disse, olha, uma saída. Quando aquele senhor entrar, a senhora vai com ele. Ele possivelmente não vai dizer nada e se falar e a senhora disser o que quer, ele vai liberar. Não teve nada. Quando Isaú passou, ela... Então, aí entraram os dois. Naquela época, o hospital estava contestando despesa, né? É uma luz aqui, outra luz lá. Na época que Ayrton Vanderlei era o diretor. Aí começaram a andar no corredor. Aí ele disse, sai, começou a contar. O senhor é médico daqui, não sei o que, Isaú fazia. Não, porque não sei o que, é meu amigo. Mas isso aqui é muito escuro, não é? Me diga uma coisa, o senhor tem medo de alma? Aí a Isaú olhou assim. Quando era vivo, minha senhora, tive medo. Rapaz, essa mulher deu um berro. E ele deu outro. Saiu a mulher correndo pra fora e ele pra UTI. No outro dia veio a história que Januário 5, toda quinta-feira, vai à maternidade escola pra rever a alma dele, rever as coisas, né? E disseram que ele resolveu ir pro Hospital das Clínicas nesse dia. Ah, meu Deus do Aí céu. eu procurei Isaú, Isaú, me conta como é que foi essa história. Aconteceu assim. Foi, claro. Foi. Rapaz, sacanagem, não, rapaz, é só uma brincadeira. Mas me diz uma coisa, e essa história que você gritou, é verdade? Claro, cara, isso o que foi? Numa escuridão daquela, a mulher botou uns buticos lá pra mim, eu gritei e saí correndo. Ele tem várias. Maravilha. Tem uns que parecem mentira. É. Ele tava vendo Titanic. Não sei se você não sabe. Como é que é? Tá vendo o Titanic, o filme? Sim, o filme. Leonardo DiCaprio, Sim. E ele aqui, ele é irascível. Qualquer coisa ele pega fogo, né? E aqui uma senhora chorando. E aumentando o volume. Porque não sei o que. Aí não se conteve. Bem alto todo mundo ali. Silêncio, né? Ele olha para a senhora e diz, minha senhora,
A senhora tem algum parente que morreu nesse navio aí? Aí disse, não, senhor, não tem. Pelo amor de Deus, minha senhora, deixa eu ver esse filme. Rapaz, os caras que estavam por perto. Dá pra escrever um livro. Não, eu já ia dizer isso. Vários. Já pensou em escrever? Quem? Com as histórias dele? Eu já contei alguns Alguns? no livro, né? Mas dá, porque pra mim selecionando dá. Diga aí, manezinho. Sempre presente aqui. Grande Dom Juan. Pensa num homem que gosta de mulher. Que é isso, meu filho? Ave Maria. Não conhecia essa fama não de Dom Juan dele, não. Mas não conhecia essa fama dele. Não queira competir com ele, não. Delfino, tem Tô brincando, é sua esposa? É conversa minha, minha filha. Só brincadeira. Você vê a carinha dele de sonso. Quantos anos nós trabalhamos juntos? Bem uns 30, né? 20, 30, né? Delfino, tem comentários aqui. Os mais hábeis cirurgiões que eu já conheci. Sim. Sempre presente aqui. Uma alegria tê-lo aqui. Rovane Bezerra. Boa tarde, Delfino. Aí, Rovane Bezerra mandando. José Sadoc de Albuquerque. Um papo inteligente, ótimo. Oi. Sadoc é meu amigo. Sadoc, escritor, lançou um livro. É suspeito. É suspeito. Não, mas continua válido. Flávia Arruda, escritora que está aqui. Ó. Doutor José Delfino é massa. Eu não sabia. Sou fã de sua escrita, suas crônicas me inspiram. Cheias de verdade com pitadas cômicas. De leve só as gargalhadas. Quem bem souber, mergulhe em suas reflexões e aprende. Eu aprendo e me divirto. Não posso perder essa entrevista. E Getúlio Medeiros está dizendo, bravo. Influenciou muito em você. Né? Sim, e Getúlio Medeiros, o grande Getúlio Medeiros, sempre presente aqui no programa. Valeu, Getúlio. Delfino, tem um monte de assunto aqui para falar ainda, mas deixa eu falar um, que a gente estava conversando isso aqui. Sobre saúde masculina. É sabido, como jornalista, a gente Que é saúde masculina? Porque é um assunto que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa. Sim. Me pareceu assim um tanto genérico. Tá É para poder chegar no cerne, genérico para chegar no cerne da questão. É uma tática jornalística. Sim, mas você vai lá, começa diga. no genérico para chegar no cerne. A gente está falando sobre saúde masculina. E os homens, em geral, são mais descuidados com saúde que as mulheres. Isso é sabido. Isso é uma tradição brasileira. Se bem que essa história de sexo frágil é papo furado, né? Não, mas essa é. Mas que o homem não se cuida ou é mais... Eu mesmo sou negligente com saúde, eu faço autocrítica. Mas tudo isso para dizer, Delfino, que você... eu acompanho você pelas redes sociais, nós somos amigos no Facebook, desde que surgiu o Facebook. Você sabe quando nós nos conhecemos? Foi no lançamento de livro. Tá chegando perto. Foi no dia que eu ganhei um prêmio literário no Zila Mamed. No Zila Mamed. Isso. Aí você me deu de presente. Que eu era da organização. Isso. Um livro. O livro. Poemas eróticos, né? Isso. Foi na antiga S-Book, a S-Livros, de Cícero Oliveira. Não foi lá? Foi lá. Pronto, foi lá. Eu lembro. Eu me lembro das coisas. Já faz... A memória a curto prazo é que tá uma merda, mas... Isso já faz tempo, Delfino, faz uns 16 anos. De lá pra cá eu ganhei bem uns 6 prêmios. Aquele foi o primeiro que eu ganhei. Opa, que maravilha. Depois teve o Luiz Carlos Guimarães. Isso. Então o Zila Mamed deu sorte pra você. Vixe, mano. Foi boa, coisa boa. Zila Mamed que foi criado por José Pinto Júnior, saudoso Pinto Júnior, que está assistindo o programa. Lá de outro plano. Mas aqui tem muito cueca boa, você sabia? Tem muito bom. Agora porque colocaram uma caveira de burro aqui, não sei se é falta de machum, de patrocinador, não sei. A gente não sabe. Tem alguma coisa. Você tem mulher como, por exemplo, Marise Castro. Marise Castro é sensacional. É pra real. Sensacional. Iracema Macedo, ótimo. E você foi não entrevistado vê. aqui. E você não vê. Não vê. Que tem totais condições de ter renome nacional. Totais. Eu não sei. E a Marise Castro já foi traduzida para inglês. Sim. Marise Castro já foi alvo de tese de doutorado na Universidade do Rio de Janeiro. Ela é lida lá. Então, 2 norte-rio-grandenses. O outro foi João Juvante. Pronto, bem lembrado. Ele foi também ação de tese acadêmica aqui. Bem lembrado, já são 2. O menino do Sonoroso foi quem fez. Dele. Bem. Então já tem no mínimo 2.
Deve ter até mais. Delfino, isso é uma pergunta que eu fazendo. O pessoal deve estar pensando, ele não vai completar a pergunta? Pô, vou assim. Sobre saúde masculina. Como a gente acompanha, eu acompanhei que você teve um câncer de mama. Sim. Que não é uma coisa comum dos homens. Homem tem medo. Homem tem medo de fazer exame de próstata, homem não cuida da saúde, enfim, de maneira geral. O peito é fácil, mas na prática, né? Sim. Eu descobri por acaso. Então, conta como é que foi isso. Eu lembro que eu estava trabalhando, o Pinto Júnior era vivo, eu estava trabalhando, e você publicou a sua foto. Ah, todo ano eu publico. Então, me pareceu um ato de coragem aí, Pinto, comentamos. Como é que foi esse processo, Delfino, de descobrir um câncer de mama? Opa, ajeitar, estamos ao vivo, pronto, já ajeitou. Dando uma de menino travesso. Você é um menino travesso. Escute. Como é que foi isso, Delfino? Você descobriu um câncer de mama e de repente botar uma foto tendo superado. Como é que foi esse processo? Não, mas eu publiquei a partir do... Mas nem todo mundo viu suas publicações. Eu não fui. Começaram a me chamar para ir para entrevista. Aí, que o cara... Não, mas eu coloco todo ano. Mas como é que você descobriu? A gente conversou aqui, mas conversou bebendo, batendo papo. Rapaz, eu tava... Agora no programa. Como é que você descobriu um câncer de mama? Diferente do que eu faço normalmente, eu estava escovando os dentes com óculos e sem camisa. E eu notei o bico do peito puxando assim para baixo. Eu disse, tem merda aí, não tem alguma coisa errada. Contei para minha mulher, ela olhou, eu disse, Aí, no outro dia eu fui trabalhar com o Marco Almeida. E Chica, se lembra de Chica? Chica, eu tô falando Chica, a galega. Meu amor, beijinho pra cá, beijinho pra lá, aí começa a sacanar aquele negócio, ele disse, galega, vem cá. Isso o que é? Aí eu levantei e disse, o que é isso? Isso não é para o seu lado, meus peitos. Como é que está? Não, frescura, não é sacanagem não, olha. Vai, dê uma olhada, dê palpo. Ela palpou. Não teve beijinho, não teve riso, não teve, meu querido, como é que você tá? Ela olhou assim e disse, procura um mastologista. E virou as costas. Eu disse, você, galega, que é isso? Você não é mastologista? Ela não disse nada, saiu, eu disse, estou fodido. Marco Almeida arranja outro anestesista que eu vou. Aí caí em campo. Tinha. Sim, tinha mesmo. E deu certo. Já que minha mulher não deu, né? Sim. Quando eu estava saindo do quadro, ela teve um. Sim. Na outra mama, aí... O irônico é que eu conversando uns 15 dias atrás com o Marcel, que me operou, Sim. ele disse assim, cara, se vocês tivessem tido esse negócio hoje, você e sua mulher, eu só teria tirado R$500 aqui, só. Pensa numa pizza, e ele tirar uma pizza para uma mulher que está com um pedacinho para uma mulher que está de regime. Bem fininho, só isso. E ela ia para mastectomia, mas não morria. Ou seja, a tecnologia evoluiu, é isso que você quer dizer? Evoluiu. Nossa. Entendeu? E as coisas são sempre assim, né? É. E não adianta esquentar a cabeça, cara. Você Sim, nasce, sim. cresce, reproduz e morre. Foda-se. Não É, tem. Tem isso. Não tem. E eu não costumo esquentar a cabeça com coisa que eu não tenho controle. É. Eu simplesmente não. Não tem controle, né? Não tem o que Como é fazer. que eu vou tentar exercer alguma influência numa coisa que eu não tenho influência, nem força, nem absolutamente nada para contornar? Sim. Eu simplesmente deixo correr. Eu acho que é mais lógico, né? É. Você falou, Delfino, quando a gente estava falando... Mas todo ano eu coloco. Né? Isso, lhe chamaram para entrevistas, tudo. Você percebe isso, que você influencia outros homens a prestar mais atenção? Não, você não, considera isso é mais que... pra mulher. É? Isso é mais pra mulher, o homem não tá nem aí. É? É 1 para 100, cara. É 1 para 100? É. Mas eu acho que a gente deve. Mas pode acontecer, né? Porque aí elas é que vão falar sobre isso. Sim. Se esperar por homem, não. É. Sabe, cara? Tem sensibilidade para isso, não. Homem em geral, homem é bruto. Mulher é mais. É. E cuida mais, né? Do próprio corpo e da saúde. Inclusive, a expectativa de vida das mulheres é maior que a dos homens. Por vários aspectos. Desde né? que não tenha um infarto. Deixa- Porque se tiver um infarto, em geral é feminino. Mulher, em geral, é feminante. Né? Homem, não. É. Mas Tem alguma explicação para isso? hormonal. Hormonal? Nossa. Bateu a maioria, Nossa. tem aquele infarto fulminante e pronto, e acabou. Nossa.
Delfino, a gente já está indo para a reta final do programa, mas tem ainda umas perguntas para fazer. Não, calma. A gente não teve pergunta de nada, a gente só teve bate-papo. Eu pensei que você ia falar sobre aborto, se você ia falar sobre política, eu ia lhe dar um... Não. Entendeu? É bate-papo de bar. Bar é para ficar todo mundo bem. Aí você queria que eu tocasse bar aqui num negócio desse. Imagina, Claro. você não tem razão. Claro eu aqui que- tocando um prelúdio de bar. Todo mundo ia Sem gostar. acústica, sem porra nenhuma. Turma pensando que tá num pagode japonês. Podia tocar raposa. Aí, tocando Podia bar. tocar raposa e as uvas. Todo mundo ia bater palma junto. Não, mas não é assim não, mas diga aí. Interessante, Delfino. Venha pra cá. Escreve muito bem. Não, Vem pra eu só cá. faço essa introdução. Não, mas vem aqui, porque quando você faz eu não ouço. Ah, entendi. Eu digo, Não, quando eu entendi. vejo os programas, os outros Entendi. programas. Mas Você agora sempre- melhorou com esse microfone aí, melhorou. Agora. Porque tá pertinho de mim. Olha o ciúme ali da galera. Delfino tem interessante. Escreve muito bem, Sim. né? Claro. E Delfino tem uma característica, ele escreve, ele deve ter influência de Ezra Pound, desse negócio. quê? aí. Ezra Pound. Porra, Seus textos são complexos. Você né? tá vendo Em o cara- suma. O cara veio Mas, dizer que eu escrevi igual a Saramago, mas, ele eu se pirou. gosto dos textos dele mais líricos, né? Realmente ele Sim. tem alguns, poucos, né? Que Delfino poucos. Mas ele fez uma homenagem a Newton Vale, aquela sua homenagem, e você tocou no assunto que me é caro. Eu tenho alguns artigos sobre esse assunto, não é? Inclusive a história da tragédia na literatura. Então tem algumas pessoas que têm uma visão trágica da vida. Eu tenho isso também. Acredito que você tem um pouco, pelo que você colocou. E Newton tinha isso, né? E ele escreveu um texto muito bonito sobre isso, né? Morreu dormindo. Eu Morreu tenho. dormindo. Na sala, Olhando pra lua e- a lua e o mar. O que lá A disparou? lua e o mar. Então aí é onde eu coloco para ele, né? Delfino, eu não sei, tem alguma religião? Nenhuma, né? Não. Mas e o que é que você acredita? Há predestinação na vida? Não, Não, você acha que cada um constrói seu destino? não. Sabe, conhece aquele poema de Drummond? Ah, qual deles? Se chama Resíduos. O De que tudo, fica? de tudo fica um pouco Sim, do meu sim, meio, do sim. teu aço. Sim. Dos muros gagos. Fica um pouco do teu queixo no queixo da tua filha, do teu áspero silêncio. Aí ele é grande, né? Aí termina. Abre os vidros de noção e abafa o insuportável mau cheiro da memória. Ele era cafona, mas vez por outra ele dava cada. Não, genial. Porque é todo mineiro, né? É. Mineiro tem. Você Entendeu? até agora escreveu poesia, né? A prosa ainda não. A prosa no Facebook, mas livro ainda não. Eu tenho um livro, inclusive, já tá esgotado. E prosa? É prosa, Você mistura, né? Alguns textos de poesia e prosa. Não, lá não tem poesia nenhuma, não. É interessante explorar os livros que ele lançou, né? Como é o nome do livro? Agora me esqueci o nome. Eu até pedi É o livro pra branco, ele, o livro- ele O livro trazer... branco, como é o nome? É uma visão exagerada do mundo, não é. Doutor Geraldo, Eu eu sei. pedi pra ele trazer os livros, ele não tem os livros dele Mas eu mesmo. não tenho. Aliás, eu tenho. Eu tenho o original que eu escrevi no PC. E tenho as matrizes dos editores. Mas dizer que Mas não tem livro- um livro físico. Não. Mas é interessante. Ele, Sim. O lado como é o nome do livro, cara. É uma visão, é um nome difícil. Uma visão deteriorada do mundo. Eu não sabia que título ia dar, falei com o Mário, artista plástico, ele leu. Aí disse, porra, isso aqui é uma visão deteriorada do mundo. Ele disse, tá aí foi. Aí foi o título. Meu Deus E do vendeu céu. bem. Vendeu. E eu coloquei ele no Amazon. Aí começou a vender. Só que aparecia 50 centavos de real. Sim. Não é dólar, não. Sim. Daqui a pouco, R$1. Pô, é sacanagem. Aí começou a pingar esses negócios. Vendendo bem, mas só vinha Vendo, né? aqui. Aí eu procurei saber, porque a política deles é o seguinte, enquanto você não chega do platô, que eles consideram o ideal para ele dar os 10%, você só fica nisso. Ah. Certo? Parece que eu já cheguei, porque vez por outra tá pingando Opa, olha aí. agora eu não sei quanto eles estão cobrando, mas já tá vindo R$20. Olha aí. Dá para pagar. Já dá pra sair pra fazer uma farra, né? Não, mas pagar o menino para limpar o carro, dá. Entendeu? Delfino, na reta final do programa sempre tem uns brindes aqui pra você.
de um apoiador da gente, que é a IP Editora, de João Dantas, o livro As Flávias que Habitam em Mim, de Flávia Arruda, que está aqui, cortesia da IP Editora. E eu não pra você. sabia, meu Deus. Ah, tudo bem. Me desculpa, viu, Mosquito? Sabia não, você não diz? Como é que eu... Mosquito, que é o apelido de João Dantas. E a Cachaçaria Amorim mandou uma cachaça artesanal, bandeira branca, pra você. Vou tomar com a noiva, ela adora cachaça. Pronto, olha aí. E estamos chegando na reta final do programa, que foi divertidíssimo. Só conversando besteira. Não, teve muita conversa boa. Eu pensei que a gente ia dar um toque assim, né? De quê? De extrabar. Não, uma coisa mais épica, né? Mas, Delfino, uma última pergunta. Pode ser até uma penúltima, antepenúltima, se alguém tiver uma provocação. Quais são os seus projetos? Eu sei que você vai viajar, e vai viajar para a Escócia, agora, recentemente. Mas nunca tem um projeto não, cara. Nunca tem projeto? Não, nunca tem um projeto não. Eles acontecem, pinga assim de vez por outra. Mas, por exemplo, ninguém viaja para a Escócia do dia pra noite. Porque a namorada tava querendo ir. Ah. Entendeu? Vai para onde? Edimburgo, Glasgow? Eu vou pegar um voo para Lisboa. De Lisboa, no mesmo dia eu vou até Dublin. Passo um tempo lá, de Dublin eu vou para Edimburgo, de lá pego um trem e vou para Londres, passo a semana. E de lá pego um avião e vou para Aix-en-Provence, que eu não conheço. Eu tenho uma sobrinha, filha. Que maravilha. É uma sobrinha, mas que me chama de papai, Sim. uma série de coisas. E eu vou lá. Aí vou passar talvez uns quase um mês. Que bacana. Só que a namorada era ligada, a juíza ligada a esse negócio eleitoral, aí tiveram que antecipar. Ela é quem está tomando conta do negócio eleitoral. Que maravilha. Aí tiveram que antecipar as férias dela. E se eu vou antes, eu disse, vá só. Aí ela segunda-feira vai, aí, no dia 12, aí eu tô indo e me encontro com ela no voo para ir para Dublin. Que maravilha. Então é Dublin, Londres, Provence e Escócia. E projeto literário e cultural? Você tem algum para esse ano? Não? Eu nunca tenho. Se acontecer, acontece. Eu tenho material, eu escrevo todo santo dia. Tô chiando não. Eu tenho material para fazer 2 livros. Sim. Mas não vale a pena. Eu digo que se não vale a pena é um negócio até meio estranho, porque eu nunca gastei um puto com essa história de livro, né? Eu não gasto nada. Todos os meus editores, até hoje, eles estão aqui. Se aí, isso aí se vira, lhe interessa? Procure saber se eu tenho amizade, os caras vão. Sim. E eu tenho um ciclo bem legal de amizade. Eles já vão, se me der 10% em livro, com os daqui é 10% em livro, com os outros é 10% cash. Sim. Aí dá um 10% em livro, acabou, se eu boto, guarda Que e sai. maravilha. E eu louco para ver seu livro e você não tem no... Não tem, aí você dançou. Quem vai lançar um livro daqui a pouco é o Dr. Geraldo Ferreira. Eu estava até acompanhando aqui, vai lançar um livro. Confere. Mas tá certo. O que Dr. Geraldo, que é vai ou não vai? articulista, escreve crônicas. Olha aí, Muito em breve, então. Olha, gente, assim, meu escritor, passa a mãozinha dele, vai. É prima dele, né? Hã? É prima, né? A relação é incestuosa. Né? Ave Maria. Zé Delfino é um sincerão, né? Não. Já apanhei muito por conta disso. Viu? Muito. É? Se você não for você vai ser quem? Não, eu concordo com você. Eu, em estar aqui, pode ter certeza que eu gosto de você. Sim, eu sei disso. Quando eu lhe convidei, eu tenho consciência disso. Porque se não fosse, eu lhe diria, não vou. Mas qual a razão? Não gosto de você. Não gosto de você, cara. Já foi difícil de contatar, não foi, doutor Geraldo? Não, isso é pra furar dele. Não, sim, médio tentou... Ele tá querendo voto. Mania dele é voto. Voto pra... Por que for? Ele... Foi voto, eu quero. Quero saber pra que eu voto. Não, ele vendendo, você toma. Né? Não, seu caso não é igual dele. Não. Falei até demais, aquele negócio eu não devia ter dito. De gente que morreu. Agora tá gravado. Já foi. Por mim eu ficava aqui até meia-noite, acho que Delfino também, mas a gente vai ter que liberar o palco, daqui a pouco tem show. Tem homenagem a Gal Costa aqui no Bardalos. Daqui a pouco. Rafaela Brito, Fernandinho Regis
e mais 2 ou 3 artistas. Daqui a pouco eu lembro os nomes. De qualquer forma, agradecer aqui a todo mundo, a equipe José Agro na filmagem e produção, Natália Chagas, assistente de produção, apoio logístico do nosso querido Lula Bambon. Como eu digo sempre, diga. A maioria das suas gravações aqui, Sim. elas estão desincronizadas no som. É, a gente ajeita. Não, tô falando sério. Tá, vamos ajeitar. Sim, Eu sim. já disse isso uma vez, não sei que diabo é, mas ela desincroniza. Ela começa normal, quando dá uns 20 minutos, ela começa a desincronizar. Nossa. Tá Nossa. aparecendo Eu disse isso pra você, você não levou a sério. Mas é que depois eu assisti, por exemplo, o da semana passada eu assisti todinho. Eu não fiz da semana Pois passada. é, foi com a Amanda Caroline, Deu escritora, direitinho? deu direitinho até a final. Mas é realmente alguns eu Não, concordo então com eu vou você. dar uma olhada hoje, de repente, É, aí, José Agri, o seu tá quebrado. Lembrando que nós temos apoio da Durne Sindicato, Anoreg, Sinmed, representado aqui pelo Dr. Geraldo Ferreira, presidente, Sindipetro, IP Editora, representada aqui pelo editor e coordenador da editora João O Dantas. único direito. Hã? O resto é o único direito. O resto é tudo sindicato. Não, e pela Cachaçaria Morim. E pelo professor Carlos Silvestre. Não, mas é feito pra É sindicato também, mas é feito pra plebe. É verdade. Pega o instrumento com a esquerda e toca com a direita. Tivemos essa conversa maravilhosa, José Delfino. Foi ótimo, valeu a pena esperar. Agradecer Irmão, o prazer foi meu. pelo papo, foi muito bom. Por mim eu ficava até meia-noite, mas enfim, a gente vai ter que liberar. Eu ia entrar na terceira dose, ele não ia jantar com a noiva. Vou até ligar pra ela agora. Já parou aí? Não, pode ligar, pode ligar. Enquanto. Não, aí é foda. Não, pô, não. Sussu, venha, meu amor, não. guardado. Então, não A quer. gente toma uma dose e vai embora. Aqui é papo de bar. Que quiser ligar pra namorada, ligue. Enquanto o doutor Delfino liga aqui pra namorada, a gente termina o programa. Me despeço e agradeço a todos e todas que estão aqui. Muito obrigado e até o próximo Conversa de Botequim.